Ah, não. Ixi, corta não. Olha aí, Ju. Tá bom? Tá louco, é um modelo. Não, tá top assim. Então tá top. Deve colocar a cruzinha mais pra cima. Isso. Vai pegar aí pra achar que é católico. Passou? Passou aqui, ela caiu, certeza. O demônio caiu tudo. Hã? O demônio caiu tudo. Aqui passou aqui, ela. Amém, irmãos? Graça e paz. Quero começar primeiro pedindo oração. Presta atenção. Está gravando. Não deixa. No final aí eu falo. Aí eu peço oração, tá? Um assunto bem sério. A gente precisa interceder pela nossa cidade sobre um assunto. Mas aí no final a gente ora. Vamos orar? Alguém pode orar? Só eu oro aqui. Andressa, ora para a gente começar? Vamos lá. Amém, Senhor. Glória a Deus. Como corpo de Cristo, para vermos mais um pouco da tua presença, um pouco mais da tua palavra, possamos te conhecer. Em nome de Jesus. Que a tua palavra venha nos confrontar esta noite, que ela venha nos amadurecer ainda mais, que nós possamos estar atentos naquilo que o Senhor vai falar para nós nesta noite. Que nós possamos também não só aprender, mas que nós possamos viver e praticar. Em nome de Jesus, é verdade, Senhor. Que nós possamos ser cada dia mais sedentos e cheios da tua presença, para manifestar essa paternidade lá fora, manifestar essa igreja para aqueles que estão lá fora. Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Amém, querido. Nós estamos na 8ª aula sobre a vida orgânica da igreja, né, onde nós estamos aprendendo como ser uma igreja para a cidade. Ser uma igreja para a cidade. Hoje nós vamos aprender a ser uma igreja para a cidade, a serviço da cidade. Então, assim, o Senhor tem revelado aos poucos como realmente nós devemos nos mover. Eu amo estudar a Bíblia por duas coisas muito importantes. Assim. A primeira, porque eu conheço a eternidade, que é o próprio Deus. Então, conhecer a Deus é conhecer a eternidade. Esse é o ponto central. Por isso que nós vamos viver eternamente conhecendo a Ele, não é verdade? Mas o segundo ponto é que tira desilusões do meu coração, né? Quando você conhece a verdade, tira algumas desilusões do seu coração, né? Te limpa os olhos, é como se alguém limpasse assim, aqui a gente fica meio vendo ofuscado, né? Limpa. Também nos faz perder menos tempo. É como se nós, como cristãos, começássemos a valorizar o nosso tempo de oração, de comunhão, de leitura das Escrituras, de leitura de livros. Quando eu comecei a descobrir, por exemplo, quando o Senhor revelou no nosso coração, através do livro, que Deus tinha um propósito, que era preparar uma família para uma família de muitos filhos, uma esposa para Jesus e também uma habitação eterna. Isso mudou minha maneira de olhar para a minha família, não só a minha família espiritual, mas a minha família também, porque a minha família, ela é reflexo da nossa família espiritual, e a nossa família espiritual é reflexo da nossa família, vamos dizer assim, orgânica, né? Ou biológica. Então hoje nós vamos aprender a nossa relação de igreja com a cidade. Por que Deus, por que a cidade, quando surgiu, por que surgiu? E eu falei um pouquinho no domingo, mas hoje nós vamos entrar um pouco mais profundo. Talvez a gente não termine hoje, mas a gente termina na próxima terça. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que por que nós vamos aprender hoje sobre esse conceito de ser igreja a serviço da cidade. Por que nós vamos aprender isso? Porque na realidade, Deus deu Cristo em troca do mundo, e Cristo deu a igreja para o mundo. Deixa eu tentar explicar para você. Não quando Deus entregou Cristo a favor para resgatar o mundo, então Cristo foi um presente, amém? Cristo era o presente dado ao mundo como resgate. Só que Cristo, quando foi aos céus, enviou o Espírito e deu a igreja ao mundo. Então, na realidade,
nós somos um presente dado ao mundo para resgatar enquanto nós estivermos aqui, o mundo tem esperança de resgate, de restauração, entende? Então, na verdade, a igreja é um presente dado. É como um profeta dado a uma nação, um profeta dado a uma, é um presente. E esse presente é tão forte isso, porque se nós entendêssemos, que se o mundo entendesse, na verdade, o que é a igreja dentro do conceito do propósito de Deus, ela é a única oportunidade de qualquer pessoa encontrar com Cristo. Lógico que eu falo igreja no sentido de corpo de Cristo, porque qualquer um só vai ao Pai se for por Cristo. Então, na realidade, o mundo ele não entende a importância que é de você trabalhar naquela empresa, de você cursar aquela faculdade, de você treinar naquela academia. Aquelas pessoas que estão ao nosso redor, aí entra aquele negócio que a Bíblia diz que o príncipe deste século cegou o entendimento. Porque se as pessoas tivessem o entendimento, olharia para a igreja e dizer assim: uau, que bom que a igreja está aqui, nós precisamos estar junto da igreja. Porque a Bíblia vai dizer que é pela igreja, através da igreja, nós somos a expressão da sabedoria, a expressão da sabedoria de Deus. A multigraça só pode fluir através da igreja. Então não haveria possibilidade de Colorado contemplar a graça, o amor, contemplar quem é Deus, ser abraçado, ser amado, como foi aqueles meninos aqui domingo. Para aqueles meninos lá, tem meninos daquele que me confessou que nunca recebeu um abraço, que o pai foi preso quando era bebê, e entendeu? Então, tipo assim, aquele abraço foi a expressão da igreja, a multiforme graça, sabedoria de Deus fluindo através de você para o coração daquelas pessoas. Então, se o mundo entendesse, o mundo sugaria mais da igreja. Não sugaria como vem, buscar bênção e tal, mas sugaria assim, cara, é aqui que nós vamos encontrar a solução para todas as coisas. Mas o príncipe deste mundo cegou o entendimento. Então, a palavra de hoje que nós vamos compartilhar com vocês podem comentar e também, por favor, nos ajudar a apontar algumas coisas, entender que a igreja tem um serviço para com essa cidade. Muitas das vezes, dentro do nosso coração, eu acredito que todos aqui vai ter o mesmo anseio do meu coração, o mesmo anseio do coração de Deus. Qual é o anseio do coração de Deus? Ele diz que não quer que ninguém Ele não quer que ninguém se perca. Esse é o anseio. Eu acho que você também, quando você está na rua andando de bis, você para, não sei se você já aconteceu, mas muitas das vezes eu paro ali no posto, e eu encosto meu carro e fico dentro do carro, vendo as pessoas passar de carro, de bicicleta, de moto, correndo, e aquelas pessoas, eu falo assim, cara, Deus não quer que ninguém se perca, mas eles não sabem disso. Então, como alcançá-los? Muitos vão dizer assim, eu pregar o evangelho, tá, mas e aí, quanto tempo nós estamos pregando? Será que nós estamos fazendo a coisa correta? Será que é dizer, olha, vem para a igreja? Será que a solução é dizer, vem para a igreja? Ou vem para Jesus? Mas como conhecer Jesus? Como vou pregar o evangelho para essas pessoas? Às vezes, por muito tempo, a igreja pode estar fazendo tudo certo, mas da maneira errada. E isso era interessante, nós aprendêssemos alguma coisa hoje e colocasse isso em prática no nosso coração. Porque assim, na verdade, se você contemplar hoje, a maioria das igrejas, elas estão fazendo congressos e conferências não para novos convertidos, mas para crentes. Porque a luta desse século não está sendo converter pessoas, mas está sendo manter os que estão, porque eles estão se perdendo, porque o amor de muitos estão por causa da iniquidade. Então, olha que difícil. Você vai ver aqui na nossa cidade, eu acho só a única que está fazendo aí encontros, foi a presbiteriana aqui que fez no Brasil, que fez um encontro com os jovens, o apóstolo que faz as cruzadas, e eu acho que não teve mais, há 2 anos, algumas conferências aqui, mas se fizer, vai dar crente, não vai dar gente nova. Por quê? Porque talvez nós estamos fazendo a coisa certa, pregando o evangelho, mas de uma forma errada. E chegou o tempo de nós descobrirmos, e é muito ruim você fazer um congresso e só vir crente. Até as pregações tem que mudar, porque tem que ser para crente, entende? Então esse é o anseio de muita gente. Se você observar, quando aquela mulher samaritana, ela encontrou com Jesus e a fonte da água da vida entrou no coração dela, qual foi a primeira coisa que ela fez? Aonde? Os outros aonde?
na cidade dela. Qual foi a primeira coisa quando a fonte da água da vida fluiu dentro dela? Ela voltou para a cidade para anunciar o Messias. Mas se você observar, ou não está fluindo fonte de água viva, a ponto de nos impulsionar a ir até aqueles para anunciar, ou nós perdemos o jeito. Nós perdemos o jeito. Nós perdemos, vamos colocar aqui uma linguagem jovial, o macete. Nós já não sabemos como fluir isso mais. Nós até, talvez, eu até digo que nós conseguimos sentir, mas não conseguimos fluir o que sentimos. Entende? Ou porque a estratégia está errada, está atrasada, e nós não estamos entendendo a revelação do momento, porque Satanás, ele tem o príncipe desse século, e o príncipe desse século, ou as hostes espirituais desse século, é esse principado que atua no século. Então você vai olhar que cada século tinha um pecado ou um principado que atuava mais forte, né? Um tempo foi os rifles, outro tempo foi o rock, outro tempo foi a lambada, outro tempo foi o forró, o sertanejo, mas alguma veio o funk agora. Então existe um principado num período de tempo que consegue cativar o coração do povo, a moda, né? Lembra quando saiu, né? Teve uma época que saiu os menudos, os dominados, não é do tempo que vocês, só velho que vai lembrar dessas coisas, o Carlinhos, o Mamarinho vai lembrar dos menudos, dos dominó, né? E cativou o coração dos jovens daquela época. Então esses são principados, mas Deus também tem suas estratégias para o tempo. Então eu acredito que isso é o que nós podemos aprender essa noite. Só que para aprender isso, nós precisamos descobrir o que é a nossa cidade. Porque se eu perguntar aqui para vocês, partindo aqui da Doménica, o que é cidade para você? O conceito de cidade. Cidade é Colorado. Não, cidade. O que é o conceito de cidade? Tem Colorado, Cacoal, mas o que é o conceito de cidade? Conjunto de pessoas? Raças? É. Lugar de habitação, legal. Ivo, o que é o conceito de... Quando você olha para a cidade, o que você contempla em uma cidade? O que é uma cidade para você? Famílias? Legal? Carlinhos, você que é o MacGyver. Você está falando, né? Ele é o MacGyver, põe um calinho, ele vai consertar os canos lá de casa, não leva nada, só vai ele. Chega lá, ele pega um arame daqui, um pedaço de pau dali, escora dali, sai pronto. O que é o conceito de cidade, mano? Milo, para você, Andressa, quando você olha para a cidade, o que você pensa dela? Concentração de pessoas, onde grande concentração de pessoas? Por exemplo, assim, é necessário ter também, né, a cidade hoje. Sim, não, com certeza, mas quando você olha para a cidade, o que você pensa? Um lugar que eu gosto de morar. Nossa, que legal! Então, vamos primeiro entender o que é o conceito de cidade. Porque se eu não entender... pode falar. Sempre teve. Nem sempre, né? A primeira cidade que surgiu foi lá em Gênesis capítulo 4, que foi Lameque, Caim que construiu a primeira cidade, né? E deu o nome Enoque, né? Então, nós vamos aprender o conceito de cidade. A primeira pergunta que eu queria fazer: cidade é bom ou mal? Bom ou mal? Quando você olha para a cidade para Deus é bom ou mal? Para Deus não é possibilidades. Legal, top. Mas quando você olha para a cidade, sentido da sua vida, a sua santidade, quando você olha para a cidade, é bom ou mal? É mal. Pois é, porque esse é o conceito. Se você não tiver o conceito correto de qualquer coisa, você vai tratar essa coisa de qualquer maneira. Isso é interessante, porque se eu não entender o conceito de cidade de Deus e do diabo, eu não vou dar o valor devido, e eu posso, se eu achar que cidade é bom, eu vou me envolver nessa cidade tanto, eu vou amar ela tanto,
que eu posso me perder com ela. Se eu achar que ela é boa. Não, eu amo essa cidade, então eu vou me envolver com o que ela tem para oferecer. Eu vou ser praticamente como foi os filhos de Caim, eu vou sugar dessa cidade. Eu vou aproveitar de tudo que tem nela, a ponto de eu me envolver tanto com ela que eu vou me perder com ela. Eu vou me perder na missão que eu tenho. Mas se eu dizer que ela é má, então eu também vou me isolar. E eu não vou me envolver. E eu vou me isolar. E eu não vou me envolver com ela. Por isso que eu preciso entender o conceito de cidade. Se for boa, posso amar ela tanto que vou me envolver a ponto de me perder. Se for mal, você pode temer ela. Por exemplo, tem alguns lugares da cidade à noite que você tem coragem de ir, então você teme. Pois é, entendeu? E esse conceito, porque se eu quero ser, presta atenção, se eu quero ser uma igreja a serviço da cidade, mas eu não conheço a minha cidade, eu não tenho nem conceito sobre ela, eu não sei se ela é boa ou má. Se ela é boa e eu estou me envolvendo tanto, ou se ela é má e eu não me envolvo com nada. Eu não tenho envolvimento com nada na sociedade. Por quê? Porque eu acho ela má. Ela faz má para a minha santidade, para a minha igreja, para os meus filhos. Entende? Não, mas ela é muito boa, então eu me envolvo tanto com as coisas que eu acabo me perdendo no meio. Então, pensar no conceito sobre cidade tem dois pontos importantes. Primeiro ponto, Deus tem uma cidade chamada Jerusalém. A cidade de Jerusalém, Deus está governando e edificando uma cidade para Ele, a família de muitos filhos, a esposa do filho e a habitação eterna. Então Deus tem um conceito de cidade, e o conceito de cidade é a Nova Jerusalém. Perfeito? O diabo tem um conceito de cidade, e o diabo, o conceito de cidade, você vai encontrar ela desde Gênesis até Apocalipse, que é o conceito chamado babilônico ou Babel, que é confusão. Tudo que o diabo vai fazer nessa cidade é confundir as pessoas para que não conheçam a cidade de Deus. Mas o diabo também tem um conceito de cidade, e ele também está edificando muitos filhos para o diabo, né? Uma esposa para o seu filho, e também uma habitação eterna, porque quem for condenado com ele será condenado eternamente. Ele sempre vai imitar Deus em tudo, irmão. Tudo que você vê em Deus, Espírito Santo, Espírito de iniquidade, né? Uma Nova Jerusalém, né? O selo de Deus, o selo e o penhor, ele vai ter a marca da besta, né? Jesus tem um filho, ele tem um filho que é o anticristo. Então sempre ele vai estar imitando, ele quer ter um reino paralelo. Então as nossas cidades, ela tem dois problemas, porque a Babilônia, que é a qual ele constituiu, Deus não constituiu a política, e Deus não constituiu a religião. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: Deus não constituiu a política e nem a religião. A religião é um conceito humano. Deus não queria igreja, irmão. Deixa eu dizer, Deus não queria igreja como templo. Deus queria que nós se encontrássemos, nós tivéssemos vidas de adoração dentro de casa, no trabalho, né? Lógico que é até idiota a gente falar assim, não é uma cidade como São Paulo, a igreja vai se reunir, não tem como, é que vai se reunir todos os cristãos em São Paulo. Seria até burrice nós dizer que nós não precisávamos ter lugares para nos reunir. O que Deus não constituiu foi ideologias de placa, de conceitos religiosos, entendeu? Quem edificou isso? Foi o Satanás. Ele edificou a política aonde? Aí nós vamos remeter lá em Babel, quando ele estruturou a torre tinha um princípio, que todos ficaremos juntos, colocaremos o nosso nome sobre ele e tocaremos o céu. Ali surgiu a primeira religião. Depois, quando veio para a Babilônia, surgiu a primeira política. Por quê? Por que é política? Pessoas que trabalham para sustentar um sistema. Então Babilônia trabalhava sobre esse princípio. Depois veio a Grécia, depois veio Medo-Pérsia, depois veio a Grécia, e por último veio Roma, que estipulou a política que nós temos hoje: Senado, deputados, né, votação, né? Lógico que existia César, que era o imperador, ou era, né, o Deus da época. Então essa Babilônia, essa cidade que está surgindo, é a que nós vivemos. Então nós vivemos, essa cidade tem dois conceitos. Primeiro, Deus usa essa cidade, Colorado, para expressar como será a Nova Jerusalém. Então,
Deus está edificando uma cidade. Quem Ele usa para edificar uma cidade? A igreja, ou as pessoas que habitam nessa cidade, né? Os cristãos. Quem Satanás está usando para edificar a Babilônia? As pessoas. Então, tanto Satanás quanto Deus usa essa cidade colorada para edificar a sua própria cidade. Deus está usando essa cidade como exemplo. Então, presta atenção para você captar a ideia. Captando a ideia, fica mais fácil você compreender o que Deus fala nas Escrituras. Porque você mora dentro de uma cidade onde Deus está dizendo assim: Geise, essa cidade é reflexo como vai ser a Nova Jerusalém. E os meus filhos estão edificando ela como testemunha como será no reino eterno. Uau, isso é top. Então todo o nosso trabalho, sendo menor ou mais grande, nós estamos expressando para o mundo, para os anjos, querubins, serafins, para os demônios, que a Nova Jerusalém será como assim. Mas também Deus está permitindo que Satanás edifique a cidade dele através dela, como expressão. Então, por exemplo, prostituição, iniquidade, engano, mentira, né? Manipulação, deturpação do homem, deturpação das verdades de Deus. Deus está dizendo assim: assim é a Babilônia, a qual eu vou julgar. Então, tudo que está acontecendo, por exemplo, uma pessoa começa a fumar droga, o que vai ser no final? Esse é o julgamento. Então Deus está dizendo: essa cidade é a expressão do que eu vou fazer com a Babilônia. No final, eu vou julgar ela. Está entendendo? Então, para pensar. A igreja está aqui a serviço de uma cidade, para mudar a mentalidade dessa cidade, para mostrar ao mundo como será a Nova Jerusalém. E esse é o ponto central. Eu vou ler um texto que diz assim: o homem é instrumento para edificar, filho de Deus em Cristo, através do Espírito. O diabo está edificando através do espírito do anticristo, através do próprio Satanás. Então, só para a gente continuar, a cidade está ao interesse de Deus, mas também está no interesse do diabo, e Deus permite isso. Você compreendeu ou não? Ficou difícil? André, ficou difícil? Ficou aí? Então explica para mim o que eu falei. O que foi, irmã Rosa? Eu gosto que a irmã Rosa ela assim, fala para mim, o que a senhora entendeu? Não, fala como se eu fosse falar, não tem perigo não. Não, tipo, a cidade está sob o domínio tanto do bem e do mal. Tá certo. Né? Aí o trabalho da igreja seria levar a palavra, levar o evangelho às pessoas que ainda não encontraram ela. Isso. Então, Perfeito o que a senhora falou. Acontece que, se eu não tenho esse conceito de cidade, como que você trata a sua cidade? Porque aí, como nós olhamos para a nossa cidade, é como nós vamos influenciar ela. Como que você influencia o Manuel Bandeira, o Paulo de Assis, a creche, o abrigo, as praças, as lanchonetes? Nós nunca fomos tocar um violãozinho na lanchonete e bater um carrão lá para espantar todo mundo. Nós nunca fizemos isso. Por quê? Porque nós achamos que isso não é importante. Nós achamos que as quatro paredes da igreja é importante. Então, se eu não compreender que o diabo não está brincando de edificar uma Babilônia, e nós não compreendemos que nós precisamos edificar a Nova Jerusalém, nós vamos tratar a nossa cidade como um lugar onde eu estou simplesmente sugando dela. Ela me dá comida, ela me dá trabalho, e ela me deu um terreno, ela me deu uma casa, e eu estou criando minha família aqui, mas e o resto? É resto. Entendeu ou não? Ou ficou difícil, irmão? Está compreensível, Juliano? Você está entendendo aonde que eu quero chegar? Porque se nós chegarmos nesse conceito, fica mais fácil os outros pontos, a gente compreender por que nós precisamos ter um conceito correto da nossa cidade. Às vezes nós não amamos nossa cidade. Não, eu amo morar aqui, porque aqui, mas será que é mesmo? O que você faz para essa cidade? Entendeu? Será que nós poderíamos fazer algo pela cidade?
a qual fosse tão relevante, que a Babilônia caísse, que a Babilônia vai se tornar a Babilônia, isso aí não tem jeito, ela vai. Só que eu gosto de uma fala do apóstolo Luiz Caroline, que ele diz assim, que a igreja, ela precisa ser tão atrativa, ela precisa chamar tanta atenção daqueles que estão nas trevas, que parece aquele filminho, quando vê uma luz no fundo do tudo e todo mundo assim, vai para aquela luz. As pessoas têm que ser atraídas para essa luz. Só que para isso, eu tenho que amar a minha cidade, e eu tenho que expressar na minha cidade essa nova Jerusalém. Na verdade, eu acredito que nem nós, principalmente para mim, eu não colhei para morar. Eu também, até quinta-feira passada que eu estudei isso aqui, eu também não tinha essa expressão, entendeu, irmão? Na verdade, Ó, no início, pode terminar. a gente fazia aqueles eventos que a gente fez para ver com os caminhoneiros, lembra? Sim, Tudo assim, não era para a igreja, era para a sociedade em si. sim, Mas de repente a gente se perdeu no meio do caminho, a gente não conseguiu olhar isso mais para a nossa cidade, com esse olhar que a nossa cidade precisa. Tanto é que eu tenho amizade com pessoas fora da igreja. Não é porque eu não quero, é porque eu não conheço. Eu não conheço nem a vizinha que mora da minha casa. Eu não conheço. Gente, eu não conheço ninguém. Eu não sei andar com Ronaldo. Eu sei o caminho que vai para o pastor lá. Nem sei onde a gente mora. Uma visão de igreja, gente. 5 anos juntos já mora. Não sei. olha só, o que eu estou falando para vocês é tão sério, vamos, para pensar, o que eu estou falando para vocês é tão sério mesmo, de verdade, mesmo que, Por exemplo, eu já conheço muita gente que Não faz nada. não faz nada. é isso importante, irmão, nós temos esse conceito de igreja, porque qual que são o conceito de uma igreja? Eu sei que tem igrejas que mexem com creche, que dá sopão, né, que até faz algumas coisas social na cidade, mas talvez ela faz, mas ela não tem o conceito, a chave do conceito correto, entende? O conceito de entender que a nossa cidade, por quê? Lá na frente você vai entender por que a nossa cidade é como é. Imagina que nós começamos o horário na praça e vamos umas 3, 4 vezes. Começou aí, tem pouquinha gente, tem nós fizemos, desistimos. Aí é o fato, igual o senhor falou, a gente tocar, por exemplo. Mas eu posso falar para não, deixa para depois, tá gravando. Aí, tipo assim, Vou nós ter que dizer vamos constrangido, entendeu? De a gente chegar lá e pagar um livro. Como que você vai abrir a boca, começar a cantar um louvor, e daí o pessoal está bebendo, então fazendo, em vez de nós fazer a nossa parte, chegar, abrir a boca, e nós achamos que nós vamos pagar muito, e nós estamos fazendo a nossa parte. É igual a gente começou, terminamos, desistimos e paramos também. Foi mesmo. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, você pode abrir lá rapidinho, só para a gente ler um texto, e aí eu vou para o segundo ponto, porque o segundo ponto vai começar a completar o primeiro. É porque eu só queria criar uma dúvida em vocês, assim, tipo uma coisa estranha dentro do coração de vocês. Poxa, realmente, eu vivo aqui há tanto tempo, uns nasceram aqui, né? Ju, você nasceu aqui, Ju? Sim. Então, nasceram aqui e, tipo assim, a cidade parece só ser um lugar que a gente mora. Mas não, a cidade é algo espiritual, muito espiritual. A cidade, cada cidade, ela é a representação dos habitantes que moram nela. Se a sua cidade, ela é uma cidade muito corrupta, é porque o coração da igreja é corrupto. Se a sua cidade tem muita prostituição, é porque o coração da igreja é prostituída. Porque a cidade é reflexo de quem somos, e quem somos é reflexo da cidade. A cidade é só o espelho dos habitantes. Por quê? Quem é a Nova Jerusalém? E quem é a Babilônia? A grande prostituta? Os ímpios. Era para contar isso aqui só no final. Porque assim, às vezes você vai na periferia da cidade, você vê crianças lá de 10, 12 anos se prostituindo, né? Muita gente acha que não é problema dele, lá, né? Mas um dia lá na frente pode vir para casa dele também, não tem problema. Na verdade é, né? Porque tudo o que acontece na nossa cidade, Carlinhos, por exemplo, eu conheço 13 bocas de fumo. O que é isso? São pessoas buscando na droga, preencher uma alegria. O que isso expressa? Que a igreja não está conseguindo preencher a alegria dos seus membros. Então,
tudo que acontece no mundo é expressão dos habitantes dessa cidade. Porque a Nova Jerusalém, ela é o próprio povo de Deus. Entendeu ou não? Então, se você não ama a sua cidade, você está expressando que você não ama a Nova Jerusalém, porque é reflexo. Inconscientemente, essa parte da revelação do Espírito vai abrir no seu coração, e agora você vai começar a olhar para a sua cidade e vai dizer: poxa, tem muito mato, tem muita sujeira, está faltando merenda. Por que a merenda é um copo de suco, meu filho, é um copo de suco e 2 bolachas, 3 bolachas, creme cracker? Mas no presídio tem marmita e não pode repetir a mistura em 2 dias. Não estou dizendo que eles têm que comer mal, eu tenho que dizer que as crianças também têm que comer bem. E quem deveria reclamar? Não é o prefeito? Os vereadores? É os vereadores que têm que reclamar? É ou não é? Isso é legislativo, sim. Fiscalizar, assim, o papel dele, sim. Não deveria nem ter vereador, deveria ser a igreja. Os cristãos que têm filho na escola dizer assim: isso não é justo, e a justiça no reino dos céus não é assim. Nós queremos que a merenda escolar seja como a do presídio. Nós juntaríamos aqui quantas, sei lá, 10 mil, 15 mil assinaturas, levaria na promotoria, levaria na ouvidoria, eu não sei onde é que tem mais doria, e levaria, e entraria com processo, e levantaria advogado, juntaria dinheiro entre os pais, entraria num processo. Se a merenda não for igual, está errado. Mas a gente não faz. Ah não, meu filho chega em casa e almoça. Mas só que as merendas As merendas são não, é mentira, Carlinhos. Sabe por quê, filho? Meu filho fala todo dia o que ele come na escola Marco Donadão. É bolachinha com suco. Tem bolachinha realmente só na sexta. Mas não é aquilo que assim, nós poderíamos dar melhor. Sim. Né? Nós poderíamos dar melhor. A igreja nem ora, que é mais fácil. Hã? A igreja nem orar com os comandantes, que é mais fácil agora. É verdade. Fazer batizado. A hora que eu estudava era rango, era de primeira. Então presta atenção, a Bíblia vai dizer, lá no versículo 45, ele vai dizer assim, ó: assim está, já abrirei 15, 45? 1 Coríntios 15, 45 diz assim: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, é feito alma vivente. O último Adão, alma vivente, porque essa palavra você tem que inverter ela. Se eu inverter alma vivente, o que significa? Vivendo a alma. Ok? Na verdade é vivendo a alma, né? Alma vivente, ele vive pela alma, vive pelos sentimentos. Então, vamos supor, irmão, como que a nossa cidade é? Né? Nossa cidade, ela vive espiritual ou ela vive mais pela alma? Satisfazer, você pode ver que tem, depois que veio a pandemia e passou, cara, todo final de semana tem festa, a galera tá entrando de sol, é cachaçaiada, e droga tá rolando, e prostituição, porque eles querem satisfazer aquilo de 2 anos que ficou. Parece que Deus deu a pandemia. Ó, eu estou percebendo no Espírito, irmão, por favor, se eu estiver errado, vocês podem dizer: pastor, não concordo com o senhor. 2 anos de pandemia revelou o coração da igreja. E quando liberou, revelou o coração do mundo. 2 anos de igreja revelou quem era a igreja de verdade, né? Sem aquela magia. Liberou realmente a igreja, e a igreja revelou quem era ela. E agora que liberou, revelou o desejo do mundo. Que interessante isso, né? Agora presta atenção, ele diz assim: o último Adão é espírito vivificante, ou que vive no espírito. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Isso são também os terrestres. E qual os celestiais? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem, repete comigo, imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar no reino de Deus. Mas a parte mais interessante é o 49. Nós trazemos a imagem. Então a cidade é o reflexo da unidade de um monte de pessoas. Se essa cidade tem mais ímpio, naturalmente essa cidade vai refletir a impiedade. O que é ímpio? O homem ímpio será assaltado dentro da cidade. Entende ou não? Se essa cidade tem mais justiça, paz, alegria do Espírito Santo,
essa cidade terá mais famílias, menos, a impiedade será menos, porque a cidade é reflexo da espiritualidade do povo dessa cidade. O horário é assim, diferente de se eleger em capricho de igreja, por um viagem que vai. Com certeza, nenhuma cidade será parecida com a outra. Você pode buscar aí em estatística, cidades que têm mais prostituição, você vai buscar não por quantidade de tamanho, mas por medida de habitantes. Você vai ver que são todas cidades portuárias, que tem portos. Por quê? Por causa dos nossos passados, que a prostituição sempre ficava nos portos. Os principados habitam ali, entendeu? Portos, Pimenteira, Costa Marques, Guajará, Porto Velho, entendeu? Vai ter muito mais prostituição que de Paraná, que apesar de tudo tem um rio que passa perto, mas não é um porto, entendeu? Não é o fim da estrada, entendeu? Porque ali para, né? Então olha só, entendendo isso, a cidade revela aspectos. Deus usa o aspecto bom, Apocalipse, capítulo 17, anota. Os aspectos bons, ou como Deus vai julgar a Babilônia. Ele diz, como Deus vai edificar a Nova Jerusalém. Apocalipse 17, 18, 19. Se você ler Apocalipse 17, 18, 19, você vai ver como Deus está edificando a Nova Jerusalém. E Deus usa o aspecto da cidade para revelar, Apocalipse 20, 21, 22, como vai julgar a Babilônia. Então, se você tiver curiosidade, chegue em casa e lê Apocalipse 17, 16, 17, 18, 17, 18, 19. Você verá que Deus está trabalhando através da nossa cidade, mostrando para nós. Apocalipse 20, 21, 22. É o contrário. 17, 18, 19 é a Babilônia. 20, 21, 22 a Jerusalém. Entendeu ou não? Entendi, não tinha marcado o contrário. Então marca aí de novo. Faz aquele risquinho assim, ó. Então a Babilônia, o Senhor revela como vai ser o julgamento dela, o fim dela. Apocalipse 17, 18, 19. A Jerusalém, como vai ser a edificação dela. 20, 21, 22. Amém? Então Deus, o aspecto ruim, os aspectos da cidade para refletir a Nova Jerusalém, dar testemunho do milênio e da eternidade. Os aspectos ruins para revelar o testemunho para julgamento. Então, tudo que acontece nessa cidade, por exemplo, a igreja está militando para que a justiça seja implantada. Amém? Amém? Mas o que acontece é que a impiedade é maior. O que Deus está mostrando? Estou permitindo essa cidade assim, por causa da sua multidão de habitantes, e ela será julgada por esse testemunho. Tudo que eles estão fazendo aqui será testemunho. A igreja vai testemunhar isso. Entendeu ou não? Entendeu, Alessandro? No grande julgamento da igreja será julgada pelo testemunho que nós fizemos. Tudo que nós lutamos pela escola, pelos presidiários, pela cidade, limpeza das árvores, cuidar das árvores, porque a natureza faz parte da obra da igreja, cuidar, ser justo e tal. Tudo que nós fizemos no julgamento de Cristo, 2 Coríntios 5,10, o Senhor, o mundo, a criação, o mundo será nosso julgamento. Eles vão julgar isso. Eles serão testemunhas que nós lutamos por isso. Entende ou não? Mas para o mundo lá no trono branco, que é após o milênio, nós igrejas seremos as testemunhas contra as cidades. E quando eu falo cidade, eu falo pessoas. Por quê? Porque nós fizemos de tudo para implantar a justiça, a paz e a alegria. E eles continuaram cegos. Amém, irmãos? Tá? Por que é importante isso? Porque você precisa entender que você será testemunha dessa cidade. Vai ser mais ou menos assim, irmão, concretamente. Eu creio que será assim, quase literal. Estou fazendo algo que eu acho que é literal. Deus colocará os ímpios e chamará a igreja, e cada um deles verá as testemunhas de pessoas que fizeram de tudo para que o reino fosse implantado, ou para que a justiça, para que o amor fosse implantado, e eles não aceitaram. Por quê? Porque Deus não pode condenar uma pessoa sem prova, sem testemunhas. Então as provas dessas testemunhas somos nós. Lógico que a gente amou essa cidade, amou essas pessoas, e fizemos de tudo para que elas pudessem conhecer o que seria bom e justo e maravilhoso para elas. Mas se a igreja não fez isso, eles serão testemunhas.
contra nós no julgamento. A palavra será testemunha contra nós. Jesus vai dizer assim: eu não vim julgar o mundo, porque aí já tem a palavra que julgará cada um. Entendeu? Não, irmão? Então o nosso julgamento não é só porque você prostituiu ou não prostituiu, porque nossa cabeça é assim, né? Eu não posso pecar, porque se eu pecar, eu perco as obras. Se eu fazer as coisas... Não, é muito mais além, irmão. A relação que eu tenho com a minha cidade, quanto igreja, vai me julgar, sim ou não. Se realmente a nossa igreja adora, louva, se encontra, mas nós também temos, por exemplo, uma ação social, não só uma ação social da comida, mas se envolver com a cidade, se envolver lá na polícia, por exemplo, você vai fazer fiscalização, e realmente você faça, não para ferrar a pessoa, mas para que a cidade fique bem, para que a população tenha um ambiente legal. Entende? Entendeu ou não? Entendeu, irmão Rosana? Você não faz academia lá e dá personal trainer porque a pessoa está te pagando. O dinheiro é bom, mas você faz porque você quer ver a saúde das pessoas bem. Então mudou o seu pensamento. Não é o dinheiro que entra, mas é as pessoas que saem bem. Está entendendo ou não? Então aí mudou, né? O dinheiro é só a recompensa porque você ama essas pessoas e você está dando o melhor para elas, você está se esforçando. E aí elas não querem isso, elas começam a dizer: não precisa não, a irmã Rosana também pega no pé, que mulher chata, fica pedindo para a gente fazer assim, eu não gosto. Não tem perigo, irmão, você vai ser testemunha delas lá. Mas na academia, irmão, a relação que eu tenho com a minha cidade, ela faz toda a diferença, porque ou é Nova Jerusalém, ou é Babilônia. Então, aí eu pergunto assim, vamos para o segundo ponto, aí a gente continua. A Bíblia não odeia a cidade, mas ela também não é romântica. Ela não odeia a cidade, porque na cidade existe pecados, existe prostituição, existe corrupção, iniquidade, existem coisas que machucam e ferem pessoas, né? Umas ganham tanto, outras ganham menos, umas comem muito bem, outras comem muito mal, umas se vestem muito bem, outras se vestem muito mal. Se veste muito bem, às vezes por causa da vaidade, não porque ganhou dinheiro, porque sempre tem a corrupção da Babilônia envolvida nisso, né? E nisso, a Bíblia ela não condena, mas ela também não romantiza, ela não é romântica. Então, mas tem uma visão equilibrada dela. A Bíblia diz que a cidade era um lugar de proteção e aproximação. A cidade ela traz proteção, ela nos protege. Lembra como era a cidade na antiguidade? Tinha a cidade, tinha os muros que protegiam aquele povo. E ela também aproximava o povo. Só que ela também, o Senhor também revela na cidade, que a cidade tem prostituição, tem adultério, tem idolatria, tem abuso de poder, manipulação. Então o Senhor equilibra isso na Bíblia. A Bíblia não exalta um, mas também não desfalece o outro. A Bíblia, a cidade, nada mais é do que a potencialização da alma do homem. Eu acredito porque se você for na região sul lá, a cidade é totalmente diferente. A cultura do povo é de jogar ali. Vamos na Bahia. O que a Bahia tem? A Bahia é o reflexo da potenciação. É claro que é baiano, né? A Bahia é a potencialização da alma do homem. Sodoma e Gomorra, o que existia lá? E não era só Sodoma e Gomorra, lá eram 5 cidades. Sodoma, Gomorra e mais 3 cidades que tinham os mesmos princípios. O povo, eles faziam bigamia, bestialismo, eles faziam relação com anjos. Eles não queriam pegar aqueles anjos da casa de Ló, porque eles nunca tinham visto, porque era natural eles se cruzarem com anjo. Era natural, os anjos caídos. Então você imagina, como a Sodoma e Gomorra, a cidade, Sodoma e Gomorra, Sodoma vem de sodomia. O nome da cidade é reflexo da alma daquele povo que vivia ali. Colorado, qual o reflexo da cidade de Colorado? O que tem aqui de bom e o que tem aqui de mal? Que é sério. Bom. O que tem de bom? Quando eu cheguei em Colorado, tipo, a minha atenção é uma cidade de família. Família que eu digo assim, que todo mundo aqui é parente, todo mundo tá, sabe, junto, no final de semana
lado ruim. O movimento da cidade é Desenvolvimento fraco. Lembra que você está olhando só a âmbito assim, bem natural, né? E isso é bom. Isso é bom. O desenvolvimento é fraco, né? Olha só, não é só isso, mas por exemplo, Carlinhos, o que a nossa cidade é mal? Nossa cidade, por exemplo, uma coisa que eu acho mal, ela tem muito um principado de religiosidade. Eu estou falando espiritual. Ela tem, não vou dizer que ela tem muito, mas ela tem que 90% das pessoas que usam entorpecentes é crack, né? E é muita gente, desde gente grande pra caramba da cidade aí, de alto escalão, a pessoas bem que não tem nada. Então, é todas as classes sociais. Então, nós temos um povo que se sacia seus desejos em químicas, né? Vamos dizer assim. A nossa cidade tem, o que mais? Que a nossa cidade tem de bom e de mal? Porque isso é reflexo da alma do homem. A cidade é pacata, né? Tem paz, né? Tem paz? Eu vejo que corre muito dinheiro lá. Muito dinheiro? E espiritual, mas na área espiritual. Na área espiritual. Você está entendendo ou não? Está difícil, mas senão eu vou parar aqui, porque isso aqui é muito importante mesmo. Porque assim, eu sei que eu vou embora em dezembro, mas vocês vão estar aqui, eu faço parte, eu vou chegar em outra cidade, vou abraçar outra cidade, tenho que amar aquela cidade, nasci naquela cidade, mas vocês vão continuar aqui. Então essa palavra ela tem que surgir efeito no teu espírito. Na área espiritual, Por exemplo, quando você olha para a sua cidade, você vai ver o reflexo do seu coração. Então quando você olha para dentro de você, Alessandro, você pode dizer o que é bom ou mal. Quando você vê o mal que está dentro de você e o bem que está dentro de você, é o que é a sua cidade. o horário de muitas pessoas muito educadas também. Você vai olhando e ninguém te cumprimenta. Aqui você é amigo de todo mundo. Aqui você pediu uma sacola de Ele arroz. só vem o lado bom da cidade. Sim. Aqui é. Eu não vejo o lado ruim do horário. Nossa, Minha opinião. É raro ter uma cidade igual essa nossa. A nossa é raro. É difícil. E às vezes os outros Não é puxar saco, não, tem mas dia que a é gente vai pagar boleto. Ontem mesmo eu fui pagar uma feira na farmácia com criança, era 10 horas. Já tinha excedido o limite 2 vezes. A menina falou, ó, o pé foi, era 8 horas. se você já querer um foi dinheiro que de você novo. consegue, um Mas eu pescado, posso ir, qualquer. então, não é tão assim. Porque você imagina, 10 horas da manhã, e aí você deu o limite 2 vezes. Então é que o Leonardo está falando. É diferente, é As diferente. pessoas reclamam, mas às vezes reclamam que está cheio. Colocar na É balança, diferente. na balança tem mais coisas boas do que Eu acho ruins. muito diferente dos outros lugares. Só que assim, todo mundo aqui por exemplo, principalmente nas igrejas, são muito egoístas. Você vê, por exemplo, cada palestra que os pastores deu ali é muito diferente do outro, mas meio querendo assim, só ele está certo, né? Cada um. É porque cada um tinha uma revelação diferente, né? Cada um tinha uma porção diferente. Cada um ministrou sobre um assunto. Então, naquele assunto que eu ministrei, eu estou certo. Mas no assunto que o outro ministrou, ele está certo. E eu não sou contra ele. Por exemplo, todos os outros que ministrou, menos o último, que cagou, estava certo. Perigo, não. Eu vejo uma coisa que Todos os outros ministraram sobre um assunto muito bom, não alfinetou ninguém e foi muito legal, eu amei. O último deu uma cutucada, mas lá você foi não, Dário. Não, foi não. Não, todos os outros pastores respeitaram. Não, desliga não, deixa aí. Espiritual, eu vejo desânimo. As pessoas é legal, tudo, mas eu vejo o jovem muito desanimado. Porque qualquer coisa vai para a cidade, entendeu? Ok. Não sei se entra no negócio espiritual. Eu acho que a nossa cidade tem um índice de depressão muito grande. Nossa cidade tem um índice de depressão muito grande. A nossa. Hã? É o que falta, porque tipo assim, quanta gente que sai daqui e vai buscar em outra cidade. Tipo, final de semana, a maior parte das pessoas aqui vai para cervejeiras. Tá. Agora, irmã, vou pegar a sua deixa para provar para todo mundo aqui que a nossa cidade tem uma deficiência. Por que nós temos depressão? Por causa que não tem
um balneário, não tem os negócios aqui, né? Não, é porque falta Deus na nossa cidade. Tem muitas igrejas, mas tem pouco de Deus. Porque a depressão é o quê? A depressão, a angústia profunda é a falta de alguma coisa. E nós sabemos que o que vai preencher o jovem não é uma festa, não é ter coisas recreativas, é a presença de Deus. Então a nossa igreja tem uma religiosidade muito grande, mas ela tem pouca vida de Deus fluindo para a nossa cidade. Ela tem muitos encontros de igreja, mas ela tem poucos, aquilo que aconteceu ontem, por exemplo, né? Quase todo mundo que eu coloquei no carro hoje disse: você estava lá na praça ontem? Estava. Nossa, dava para ouvir lá de casa. Eu busquei uma moça hoje lá no hospital agora à noite, ela falou assim: nossa, eu ouvia certinho os louvores, as pregações, tudo. Então quer dizer, se a igreja sair mais para fora, ela vai aparecer mais, ela vai levar mais. Então isso é um mal espiritual. Agora isso reflete nós. Por que a nossa cidade tem um índice de depressão? Porque falta algo. E isso falta da onde? Falta dentro de nós. Então, é esse ponto que eu quero chegar. Por que nossos jovens estão indo embora? Não é só porque falta emprego, irmãos. É porque nós não estamos gerando essa vida, onde a vida haverá mais empresas e tudo. Porque tudo depende do espiritual, não do natural. Lembrando que tudo parte do céu para a terra. Aí tem que preencher de outras formas. De outras formas. Por que o jovem está indo na boca de fundo comprar pedra? Porque ele não está encontrando a pedra da vida, a pedra angular. Então, agora quando eu olho para dentro de mim, para pensar, e eu estou falando do pastor Fábio, por exemplo, eu não estou conseguindo já há algum tempo tocar as pessoas lá fora como tocava antes, entende? Não tem mais aquele evangelismo nato, aquilo que fluía. Eu até faço, mas não é com o corpo, não há mais aquela. Lembra? Quem lembra aqui mais antigo, que nós saímos domingo à tarde com a Bíblia debaixo do braço? Zé, vim aqui orar para o senhor, posso orar? Você pode orar, às vezes a pessoa nem vinha, mas a gente orava aqui mesmo. Daqui a gente orava, já endemoniava, a gente pregava, um chamava para tomar café, a gente entrava para dentro. Não, tinha tarde que a gente mais comia do que orava, mas toda tarde a igreja saía de porta em porta orando ia num bairro, evangelizava aquele bairro, encontrava as pessoas na rua, fazia teatro na rua. Não tem mais, né? Agora é só live. E a live tem um problema, nos distancia. Aproxima a fala, mas distancia a química, o abraço. Então a nossa cidade tem um problema. Foi o que aconteceu mais no meio da pandemia, né? Nos distanciou. Gente, eu lembro quando eu comecei na minha conversão, Juliana, era uma loucura, cara. A gente ia de manhã para a escola dominical, acabava a escola dominical, a gente já ia fazer evangelismo, até na hora do almoço. Aí voltava para casa, no sábado à tarde a gente inventou um futebolzinho na quadra para levar jovens, para ganhar os jovens. Aí domingo à tarde, para aquele monte de. Só que naquela época era todo mundo de gravata, terno, que eles são 2 horas da tarde, o pastor vai falar: vamos sair, 2 horas da tarde. Tinha que se encontrar na igreja, meia hora de oração, jejum, né? Nós nem almoçávamos, porque de jejum, e nós saímos de porta em porta, esse solão quente, aquilo chegava a brilhar. E nós. Ana Maria! Ela veio orar pela senhora. Aí o irmão, quando a pessoa sai da porta, a cara dela diz: mesmo, tem dor de coluna, dor de cotovelo, dor de não sei o que, dor no joelho. Meu velho está com bico de papagaio, bico de jaca, bico. Aí a gente orava por aquilo. Mas só que era interessante. A gente sentia prazer nisso. Porque a gente saía daqui e a gente ia de porta em porta. A gente falava de Jesus e tinha porta que abria. Não tinha vergonha de se As pessoas não vinham, mas a gente ia. A gente ia, a gente entrava, a gente orava, a gente colocava as mãos, a gente abraçava, tinha pessoa que chorava, a gente entregava um panfletinho da igreja, né? Então assim, a nossa cidade quase não tem mais isso. Então, por que então, isso é reflexo nosso. Por que os jovens estão indo comprar pedra? Por que há essa frieza espiritual da igreja? Porque nós também estamos frios por dentro. É reflexo. Aonde a luz não avança, as trevas dominam. Você pode ver, irmão, que o maior índice é porque, tipo assim, não dá para a gente calcular. Quem ia saber isso se a gente tivesse alguém no CAPS para dizer para a gente. Mas o índice que tem de cristão depressivo tomando remédio, talvez ganhe do pessoal, né? Por quê? Porque Deus está revelando na nossa cidade
a situação da nossa igreja. Entendeu? Que oração? Pastor, o senhor falou bem, domingo, na hora do culto aqui, quando eu abracei a moça, que eu orava com ela, gente, olha, eu fiquei assim tão envergonhada, porque aquela moça parecia que ela ia entrar dentro de mim, assim, sabe? E quando eu estava ministrando com ela ali, sobre o amor do pai, falando pra mim assim, ela me abraçava de um jeito assim, que parecia que ela queria entrar dentro, e parecia que dentro dela queria sair pra fora. E aquilo assim, o senhor me constrangeu tanto, porque eu até saí daqui falando com o João, assim, que vergonha. Tem tantas pessoas precisando ouvir o amor do pai, elas não conhecem ainda esse amor do pai, e a gente não está fazendo nada. Porque, gente, é fácil você falar de Jesus, mas quando você põe isso pra fora, eu me senti muito envergonhada comigo, de poder, de orar só aqui. Agora, e se o meu almoço não tivesse vindo comigo? Sabe por quê? Não, vocês não têm nem ideia quem são aquele povo. Vocês nem imaginam quem são eles. Ela se tremia tanto assim que eu parecia que o coração dela estava saindo pela boca já. E foi uma sensação assim que, ao mesmo tempo, eu fui ministrada por ela, porque o Senhor também consolou muito no meu coração. Porque tem pessoas que não conhecem, tem pessoas que não têm esse amor, tem pessoas que não têm essa Olha quando desligar a live eu falo. Deixa a live. muito forte aquilo para mim. Eu saí daqui, até comentei com a Andressa também, né? O mesmo sentimento que a Andressa teve, eu tive, que as pessoas realmente não mais. Então, olha, voltando para cá. Então, olha só. O homem e a cidade são aspecto de um espelho. Sempre. Se você for lá em Pimenteira, você vai perceber que as pessoas têm a índole da sua cidade. E a sua cidade tem a índole da alma das pessoas. É um espelho. Em resumo, a cidade destaca o que é o de melhor do homem, mas também destaca o que é o de pior do homem. É a cruz, que eu falei domingo. Na cruz encontra o pior do homem e o melhor que Deus tinha. Na cruz Deus revelou o pior do espírito das trevas, que era o pecado sobre Jesus, o pior da religiosidade, porque foi a religião que condenou Jesus, e o pior do mundo romano, sistema, que também condenou Jesus, porque Jesus disse, as pessoas disseram que ele era o rei dos judeus, mas na cruz revela o melhor de Deus. Então a cidade, Deus permitiu a cidade, permitiu a situação de criar a primeira cidade, para revelar essa maldade, o pior que há no coração do homem, mas também o melhor que há no coração do homem. Amém até aí? E o que é de pior do coração do homem? Bom, o templo, a Jerusalém, sacerdote, reis e o povo de Deus, vai ser reflexo, ok? Se nós temos sacerdotes bons, teremos uma cidade bem instruída, né? Então, se nós temos uma cidade que está se perdendo, é porque nós temos sacerdotes ruins. Nós temos um rei ruim, que é o nosso prefeito, né? Aquele que comanda, que Deus o colocou ali. Nós temos templos ruins, templos nós falamos de pessoas que habitam a presença de Deus, mas não flui a presença de Deus, ok? Então, isso tudo, irmãos, era para ser assim no coração de toda a igreja, uma realidade. Cara, essa cidade é assim, porque nós, igrejas, somos assim. Não é verdade ou não? Talvez eu estou aqui falando uma besteira para vocês. Mas assim, tem países também que é bem desenvolvido, só que o povo é frio, né? O povo é frio, Europa, né? Europa, o povo lá, mix de, né? E o país também, se você olhar para o país é reflexo da alma. Por exemplo, você vai lá no Irã, o reflexo da alma deles é o que é o país, é o sofrimento do país, morte, perseguição, estupro das mulheres. Lá criança de 7, 9 anos casa com senhores de 50, 60 anos. E ela desceu a primeira menstruação, já vai para cama. E tem criança, por exemplo, minha mãe parece que menstruou a primeira vez com 11 ou 10 anos, menstruou. Minha mãe menstruou bem novinha. Ela com 33 anos, ela parou de ter o seu ciclo menstrual, muito nova. Lá nesses países, minha mãe já tinha que ir para a cama com um senhor de 50, 60 anos. Porque eles compram essas crianças. Ele vai lá e paga o dote e já leva a criança para ele, fica em casa, esperando o primeiro ciclo menstrual. Então, é a alma desse povo, é o que revela a cidade, ou o país, ou o estado, né? Então, a grande desafio é porque assim, o que aconteceu, gente? Quando você olha para uma igreja, uma denominação, o que aconteceu? Não parece que eles se isolaram dentro de um conceito e princípios deles? Eles se isolaram e parece assim, quem está aqui está livre do mundo. Uau, nós estamos bem, vamos cuidar da gente, vamos fugir do mundo,
O mundo não é de Deus. Não é verdade? Isso não acontece, ou é só eu que percebo isso? Por exemplo, você vê o pessoal da igreja presbiteriana, por exemplo. Não estou falando mal da igreja, estou falando de um conceito geral de igreja. Parece que eles têm um mundo paralelo ao resto. Você vai na igreja Assembleia, igreja Batista, a nossa igreja do amor. O que Deus está falando para nós é o quê? Que nós temos que quebrar esse paradigma. O quê? Não podemos ser como o mesmo conceito, o mesmo princípio. Nós somos aqueles contramão. Nós precisamos ter um conceito novo, que essa igreja ela vive para a cidade. E ela precisa entrar nos lugares da cidade, construir nesse lugar conceitos de justiça, conceitos de paz, conceitos de amor, conceitos, ajudar pessoas, mudar a situação da vida das pessoas, seja consertar uma cerca, um portão, trocar uma pia, trocar um cano de alguma coisa, melhorar, sabe? Precisa gerar, essa igreja precisa gerar um ambiente que as pessoas digam, que gostoso estar aqui. A maioria das igrejas ela está edificando os santos, que é a sua igreja, Sim. e deixou de viver O íntimo, perfeito. Essa é uma verdade. O que a gente falou é muito importante, porque edificar os santos é importante? Com certeza, porque lembra do centro, do epicentro? O que é centro? É quando nós achamos que tudo acontece só em nós. O que é epicentro? É a partir de nós. Então nós se reunimos para nos edificar, para edificar, né? A Bíblia diz que o Senhor chamou os discípulos e os ensinava, e os enviou à multidão. Então o Senhor só chamou os discípulos por causa da multidão, e vendo ele as multidões, convidou os seus discípulos, ensinou, e depois enviou de 2 em 2. Então a nossa união, nossa reunião, é para que a gente vá e transforme ambientes. E é aí que está o nosso desafio. Qual ambiente que a Andressa pode transformar agora? A sala de aula que você está estudando, a sala de aula que você ministra. Precisa mudar. Cara, não está pintado, está muito ruim essa pintura. Não, vou chamar o Ivo, Carlinhos, vamos pintar essa sala aqui? Né? Esse banheiro não está legal, esse vaso está quebrado. Tem que reclamar lá na diretora, para a diretora. Por que a diretora tem que trocar? Por que eu não troco esse vaso? Por que eu não junto 3, 4 pais e nós vamos lá e trocamos esse vaso? Nós vamos começar a dizer a Babilônia política que nós não dependemos dela para fazer a vida dos nossos filhos melhores. Entendeu ou não? Isso vai envergonhar os nossos políticos. A luz vai fazer as trevas se envergonhar. Isso é, irmão, vencer o mal com o bem. Entendeu ou não? Acho que essa parte da Bíblia, professor, muita gente Pula, eu acho que pula. Até eu pulava até quinta-feira, porque eu não tinha percepção que o reflexo da minha cidade é quem eu sou por dentro. Porque assim, irmão, eu passo aí, eu vejo tanta coisa errada e eu estou nem aí. Né? Não é problema meu, o prefeito que faz, o vereador que cobra, o juiz, o procurador, o promotor, mas eu não me preocupo. Por quê? Porque não está na porta da minha casa mesmo. Quanta gente paga iluminação pública e não tem iluminação na sua rua? Quantas? E por que a gente já não entrou com ação contra a Seron? Mas você paga iluminação, pode olhar na sua, você paga iluminação pública. Mas nós não estamos preocupados em melhorar a nossa cidade como igreja. Agora, deixa eu te falar, esse é o lado bom, que nós podemos melhorar. Agora o lado mal é nós temos que denunciar. Denunciar o quê? A prostituição que há, a droga que há. Você entendeu? Por exemplo, eu tenho entrado em alguns lugares com muita cautela e com muito pouco eu tenho tentado falar do amor de Jesus. Mas é muito difícil, irmãos. Quando é só um, seria mais fácil. Se muitos estivessem envolvidos com esse assunto, nós alcançaríamos. Porque assim, a gente quer cuidar daquele irmãozinho que vai lá comprar a bolotinha. Mas por que a gente não ganha aquele que vende a bolotinha? É melhor, né? Só que é mais arriscado, é mais perigoso, você se expõe mais, você tem que expor sua família, né? Aí que revela o coração, entendeu ou não? Vamos lá, irmãos. O reflexo da cidade. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis e a gente vai terminar aqui, tá? Gênesis capítulo 4, primeira cidade. Vamos Marli, abre lá, irmão Marli. Gênesis capítulo 4. Quero que você compreenda isso, para que a semana que vem a gente possa terminar. 4, 16, 17. Depois nós vamos voltar.
Então, agora, tem um problema também. Tudo que vocês falaram aqui, a nossa cidade corre muito dinheiro, a nossa cidade tem muita gente assim pacata, a nossa cidade o povo aqui é muito, ajuda um ao outro, tá? Você percebeu que tudo isso é uma satisfação de um prazer? Então, se você olhar aqui, a primeira cidade, ela foi criada, e ela não foi criada com o propósito de glorificar a Deus, mas ela foi criada com o propósito de glorificar ao homem, porque ela foi edificada para a satisfação dos desejos do homem. Então, por exemplo, se eu fosse edificar uma cidade sem pensar em Deus, eu edificaria o quê? Eu colocaria todo o povo lá embaixo, eu moraria aqui em cima, eu colocaria o que é melhor, as árvores, porque isso é o que pensa o faraó. O faraó mora no palácio, em cima do morro, faz cocô no rio, desce para o povo lá embaixo, o povo que se vira com o lixo. É o princípio grego, é o princípio romano, e você pode pensar que mais ou menos nós também somos assim. Não, vou construir um muro alto, botar cerca, vidro, 2 guaritas, 2 caras com metralhadora, e o vizinho que se lasca para lá, problema dele. Eu tendo água, comida e luz aqui, né, ninguém me incomodando, tá ótimo. Né? É igual a nós lá também. Eu não conheço nem meu vizinho da direita nem da esquerda. Na verdade, eu só cumprimentei o vizinho porque ele subiu no meu muro para colocar uma cara. Aí eu vi ele, cumprimentei. Porque o da esquerda, né? Entendeu ou não? Então, olha só, Gênesis capítulo 4, versículo 15, vai dizer assim, quem encontrou? 16, né? E saiu caindo diante da face do Senhor. Primeiro, ele já não estava na face de Deus, quer dizer, ele já não tinha a revelação do próprio Deus. E habitou na terra de Nod, do lado oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ele concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Então essa cidade, ela foi edificada sobre um princípio de glorificar o filho, ou ele deu honra ao filho, ou ele edificou segundo o seu desejo. O desejo dele era o filho, era a sua descendência, vamos dizer assim. O interessante é que agora ela vai começando a ficar pior. Gênesis 4, 20. Gênesis 4, 20. E tomou Lameque, 4, 20. E Ada deu à luz a Jabal. E este foi pai daqueles que habitam em tendas e gado. Então, Jabal tinha tendas e gado. A evolução agrária. Teve que trabalhar a terra. Para quê? O homem tinha necessidade, repete comigo, de casa e proteção, gado e nutrição. Então ele tinha proteção, ele queria que uma casa, um lugar onde ele pudesse habitar e fosse seguro, proteção. Por quê? Porque ele tinha perdido a proteção de Deus. Quando Caim saiu da presença de Deus, que ele foi banido, ele perdeu a proteção de Deus. Então ele teve que construir uma casa para ele. E esse princípio gerou no nosso coração. Hoje ter uma casa é um princípio para nós. Todo mundo quer ter uma casa, né? Porque casa é um lugar onde a gente pode morar, se proteger e tal. Virou um princípio. Todo mundo quer uma casa. Mas esse princípio, no princípio, não era de Deus. É ruim falar isso, mas é uma verdade. Porque Deus já tinha uma casa para nós, que era o Éden. Por causa do pecado, nos afastou da casa de Deus. E aí nós começamos a construir as nossas próprias casas. Nossas próprias casas. E também ele vai dizer, e criamos gado. Por quê? Porque o gado é nutrição. É bem econômico, nutrição. Nutrição porque nós perdemos a nutrição de Deus. A nossa cidade busca a sua própria nutrição porque a igreja não tem nutrido a cidade. Quando eu vejo cooperativas, sindicatos, motinhos, eu percebo que a igreja não atuou nessas áreas. Nós não conseguimos, eu não consegui avançar quanto pastor, eu não consegui influenciar. Então teve que um sindicato reivindicar, e aí ele vai, por que um sindicato e uma cooperativa e um grupo que não é a partir da igreja, a partir do epicentro da igreja, ter que reivindicar? Porque eles vão reivindicar segundo o egoísmo, segundo o seu conceito de alma. Nós queremos aumento para os médicos, os enfermeiros. Não, os enfermeiros não, eles não fizeram 10 anos de faculdade.
Não, nós queremos benefício para aquela escola. Não, ia lá, de lá, é só criança pequena. Por quê? Porque o conceito de edificar alguma coisa, segundo o mundo, a Babilônia, sempre haverá corrupção, sempre haverá manipulação, sempre haverá uns que vão ganhar a partir do sofrimento de alguém. Entendeu? E por que isso está acontecendo? Se nós olharmos na nossa cidade, nós vamos perceber isso em algumas áreas da nossa cidade, que existe uma movimentação na cidade, mas essa movimentação é sobre o princípio babilônico, não é um princípio de justiça, paz e alegria. Por quê? Porque a igreja não está envolvida nisso. Entendeu? Entendeu não? Ah não, vamos reivindicar, juntar os pais aí, vamos reivindicar a merenda, vamos entrar e vamos processar, vamos chamar o promotor, e o deputado vem, o deputado manda emenda, mas 10% da emenda já volta para ele, aí mais 10% foge, sai sem querer, escorregou. Quer dizer, não teve justiça. Por quê? Porque a igreja não se envolveu com isso. Entendeu não? Nós temos 11 vereadores. O asfalto ficou quanto tempo lá bloqueado? Carregou metade do asfalto. Aprovaram as contas do homem. Estava reprovado, eles votaram para aprovar. O que significa isso? A igreja não se envolveu. A igreja não foi ali, a igreja não manifestou a justiça de Deus. Por quê? O que tinha que ter feito? Juntasse todas as igrejas, ia para a Câmara dos Vereadores, entrasse cada gabinete e dizia assim, você errou. E aí você vai voltar atrás. Porque não foi aprovado. Não, esse asfalto não é assim. Por que não foi? Nós deveríamos ter sido justos, mas nós não fomos. Por quê? Porque não é a porta da casa do Juliano, não é na minha casa. Nós não amamos essa cidade. Por nós não amarmos nossa cidade, nós não amamos Nova Jerusalém. Porque nós estamos edificando a nossa cidade como testemunha, como será Nova Jerusalém. Aqui é um treinamento. Como que eu serei vencedor e edificaria uma cidade no milênio para ele, se eu não edifico a minha agora? Está vendo a relevância de cada coisa? Por quê? Porque o que Satanás fez, irmão? Ele nos envolveu em tantas atividades, em tanto pagar conta, em tanto juntar dinheiro, e melhorar a nossa casa, reformar nossa casa, melhorar um carro melhor, e tanto que hoje nós estamos vivendo só no nosso centro. E isso é uma verdade, não tem como omitir. A gente pode, a fé não conta, a conta não fecha. Nós vivemos para suprir as nossas necessidades, que são muitas, e a gente não consegue ajudar o nosso próximo. É uma verdade. A gente até tenta, a gente até olha para o próximo assim, mas é muito caro aqui, deixa quieto. Tem ao colocar no grupo, vai que alguém ajuda, né? E eu já fico de fora dessa parada. Por quê? Porque é real, irmão. O que está acontecendo na nossa cidade é a realidade do nosso coração. E se aqui nós estamos tentando mudar, eu imagino alguns lugares que talvez não recebeu essa revelação. O sono está pegando, hein? Meu Deus do céu. Os dois ali vai dormir em pé. Então, quando fala de casa, e casa significa proteção, gado significa nutrição, que hoje é um princípio que nós temos, irmãos. Todo mundo quer uma casa e todo mundo precisa de comida, e é o que tem roubado parte da nossa vida. Todos nós aqui trabalhamos para ter uma casa, e trabalhamos todo mês para ter comida. E Satanás entendeu isso e falou assim, vou colocar sobre eles esse peso. Por exemplo, nós trabalhamos esse mês já preocupado com o mês que vem. Meu Deus, será que o mês que vem vai ter? Olha aí, ó. Tá vendo? Por quê? Porque esse é o princípio babilônico, que de alguma maneira nos envolveu. Por que nos envolveu, Carlinhos? Porque quando nós olhamos o sistema mundial, a Babilônia está muito mais avançada do que a Nova Jerusalém. É uma realidade. Até o povo da Nova Jerusalém não está conseguindo edificar ela, e está sendo consumida pela Babilônia. Babilônia política e religiosa, pelo espírito das trevas. Então olha, 21, leu 21. E o nome de seu irmão era Jubal. Este foi pai de todos os que tocavam harpa e órgão. Para pensar, gente, responde para mim, Domérica. É natural, eu vejo isso toda semana, Andressa.
Pessoas trabalham por diária, ganham R$100 por dia, 6 dias, R$600, e elas conseguem, no sábado à noite, gastar R$1.200, mas ganhou 600. De cada 10, 9 faz isso, 8, eu carrego pessoas. Eu carrego pessoas para festa com R$1.000, R$1.500 na carteira, me paga com nota de 100 na primeira viagem. Quando eu vou buscar, me pede fiado, porque não tem dinheiro para voltar para casa. Por quê? Porque harpa e órgãos, é essa parte aqui do versículo, presta atenção, irmãos, talvez vocês não pegaram. O que eu estou falando para vocês é a edificação de uma cidade. Enos construiu uma cidade, e agora, o que eles fizeram? Casa e começaram edificar gado, juntar gado. Eles começaram agora a aprender a tocar órgão, órgão e harpa e órgão, o que? Entretenimento. Eles começaram a alimentar o desejo da alma. A alma precisa de satisfazer, precisa de dançar, cantar, porque isso era o que nós devíamos fazer na presença de Deus. Mas Caim saiu da presença de Deus, então agora ele vai buscar em outras coisas a satisfação. É o que a cidade faz. A cidade é reflexo do que somos. Se na nossa cidade há mais festa do que coisas que elevam a Cristo, é porque a nossa cidade ela saiu da presença de Deus, e a igreja não está conseguindo trazer essas pessoas para a presença de Deus, e até a igreja está indo para longe de Deus, porque as festas que a igreja faz, muitas das vezes não a faz para que as pessoas tenham encontro com Deus, mas a faz para satisfazer também o desejo do coração das pessoas. Nós usamos do mundo para alimentar o mundo. Então é uma realidade, está entendendo, irmã Marli? É uma realidade da igreja. A igreja ela devia parar e falar assim: peraí, eita, nossa cidade falta isso, falta aquilo, está faltando aquilo no mundo espiritual falta isso. Nós temos que mudar, temos que parar com o culto. Que tanto culto? Vamos começar a operar dentro da nossa cidade. Vamos começar a ir para as casas, vamos começar a ir para as praças, vamos começar a mover as nossas escolas, as nossas creches. Olha, de tanta igreja, Juliano, não participar das escolas, tira a Bíblia. Não pode pregar. Você não pode mais fazer um culto na escola. É proibido. Por quê? Porque agora, se você faz um culto, aí o satanismo tem que fazer um culto, aí a macumba tem que fazer um culto, porque nós não podemos só ser, né? Não pode. Então, de tanto nós dizemos assim, abandonarmos as escolas e ficarmos aqui dentro da igreja fazendo culto, aí o que o diabo falou assim? Pronto, vou tomar as escolas para mim. Entendeu ou não, irmão? Foi nós que entregou para ele. Por quê? Porque a igreja não fez aquilo que deveria fazer. Reflexo de quê? Da preguiça que está em nós, do egoísmo que está em nós, daquilo que nós só queremos para nós, dos nossos bens, da nossa casa, do nosso conforto, nosso sábado à tarde dormindo, nosso domingo à tarde dormindo, roncando até não querer mais, nós ir na casa dos parentes comer carne, e lá tá top. Não, mas eu estou edificando meu parente. Tá mesmo, irmão, você só está indo comer, fazer bolo, doce. E aí tomaram as escolas, as faculdades. Na época de John Wesley, sabe onde é que John Wesley operou o grande avivamento de John Wesley? Foi nas faculdades. John Wesley e o seu irmão, eles se reuniam nas faculdades. E lá ele operou o grande avivamento de Wesley. Coração abrasado. Nas faculdades. Aquele apóstolo, tem um apóstolo também que ele começou nas faculdades. Tinha o João, que começou nas praças, parou, acabou. Está comigo ou não, irmão? Talvez eu estou falando uma besteira aqui, só isso só está no meu coração, da onde eu estudei. A gente até começou a fazer algumas coisas quando a gente estava com mais poder aquisitivo, mas a gente pode fazer sem dinheiro, irmão. A gente só precisa começar a orar ao Senhor e dizer: Senhor, tira a gente das 4 paredes. Vamos fechar o culto de domingo, Foi o orçamento zero. Subiu ontem, foi zero. É. Nós podemos fazer, precisamos ter unidade. Só a nossa igreja não consegue fazer muita coisa. Nós podemos fazer alguma coisa, mas muita coisa não. Mas a gente pode ir cativando, se alguém começar a fazer. O Nilson e Adriano não é pastor presidente de igreja nenhuma. Está no reino. Mas eles fizeram, junto com os irmãos. Mas eu ainda vou mais além, porque ali eles fizeram culto para crente. Para crente reunir com crente.
Nós precisamos fazer coisa que não é culto. Chega de culto, irmão. Culto nós já temos domingo. Nós precisamos ter creche, escola, pintar escola, ir para as praças, ir para as lanchonetes, catar os copinhos que estão no chão, sair de casa em casa, ir lá, pegar aqui um bairro, e vai ser difícil, porque hoje ninguém quer receber mais ninguém, portãozão, você toca a campainha, ninguém. Então nós precisamos quebrar esse paradigma. E aí nós já começamos também, pastor, como é que eu vou chegar lá, vou bater palma, o que eu vou falar? Irmão, você fala tanto quando você está no celular, quando você está no Facebook, quando você fala até o que você não deve. Tem irmão que fala assim, irmão, vou dormir, chega, vai dormir também. Por quê? A gente fala. Irmão, você quer ver uma live, o tanto que eu falo? Boca chega para ficar seca, pregando aqui, mas a gente não consegue sair de porta em porta. E depois o Dário fala, eu conheço todo mundo nessa cidade. E o pior é que as pessoas não estão de porta fechada. Só conheço gente que está fazendo. Isso, gente. Porque a minha mãe é uma missionária e ela se faz nas casas. E ela tem, tantas pessoas que. Não, e o problema quando a gente vai com essas pessoas, crente, a gente já fala, o que você está fazendo lá? Tanto, gente. E isso é só um ponto. Nós poderíamos, por exemplo, irmãos, o nosso abrigo tem criança ali, quase ninguém vai lá. Quem estava indo era Veraldo, mas ele anda em tempo. Mas eu não sei se tem alguma coisa lá. Tem os idosos, nós podemos fazer alguma coisa com os idosos. Nós temos, na verdade, irmão, sermos infiltrados. Acho que esse que é o nome que nós temos. Infiltrar na sociedade. Entendeu? Ir para a praça, estar. Porque, olha aqui, irmão, quando é que foi que nós fomos na Câmara dos Vereadores? Quem lembra? A última vez? Eu nunca entrei lá Negócio que queria cartilha. Foi a única vez. Nós não fomos lá. E tantas coisas votado lá, nós não sabemos de nada. Toda tem sessão e tem votação. Nós não estamos lá. toda quinta. Você imagina se toda quinta enchesse aquele plenário? Enchesse aquele plenário de gente com cartaz nós queremos saber da pauta. Qual é a pauta que vai votar aí hoje? Não, mas é o vereador. Não, mas quem colocou você aí foi eu. Então, na verdade, você tem que votar o que eu te mandar. Não é você que vai falar o que você vai mudar aí, não. Quem vai votar eu, que a sociedade quer. E aí, o que a sociedade quer, a igreja tem que estar lá. Como é que é? Aí essa autoridade, Não é não, engano seu, é nada. É não, porque a população ela pode cobrar. Ela pode estar lá na hora de votação e ela pode dizer, nós não queremos isso. Ele pode até votar, mas ele já sabe que a cabeça dele vai rolar. Essa é uma verdade, o vereador vai, na próxima eleição ele está ferrado. Sim, e aí é o que está, porque cidadãos somos todos, mas existe uma camada da sociedade que tem justiça, que tem reino, que tem graça, que poderia envolver com isso, entendeu? Eu tenho certeza, irmão, se 100 pessoas entrar num gabinete com um vereador e bater a real para ele, muda a cabeça dele, ou pelo menos, irmão, ele vai andar fininho, mas bater a real, ser sincero, nós estamos te observando. Se tiver qualquer votação aqui que não seja a votação a favor do povo, nós vamos entrar com o processo, porque tem meios legais de você entrar e dizer, olha, os nossos vereadores não estão sendo honestos. Mas não tem nada a ver com dinheiro. Olha o imposto. Quem pagou o IPTU aqui? Foi baratinho? Não, muito caro. Na Batista Nacional na época foi 3.700 e pouco, não foi, filho? Uma data isso. Não, e agora tem coleta de lixo. A minha lagoada está quase 4 mil andar. Mas não aceitou. Roma, isso é Roma. Impõe, vocês pagam e nós roubamos o dinheiro. Isso é Roma. É a verdade. Por quê? Olha o preço, olha a hora aí. Termino. 22, 9,5. 22. Lê comigo 22 e aí eu vou terminar. 22 e 19, tá? Ó o 22. Diz assim, ó. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de todas as obras de cobre e ferro. Aí entra idolatria, entra armas para guerra, porque eles precisavam de proteção. 19. E tomou Lameque para si 2 mulheres, e o nome dela, repete comigo, 2 mulheres. 2 mulheres significa o quê? Diga comigo, bigamia, adultério, fornicação. Na primeira construção da primeira cidade já havia isso. Já havia bigamia, já havia. Aí ele vai dizer que ele matou, né? Caim matou um e ele matou não sei o que, 70 vezes, né? O que acontece? Presta atenção.
lê comigo aqui o 23. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai a minha palavra, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me... Ele matou 2. Aí ele diz assim: porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes... O que ele está dizendo? O que foi edificado nessa cidade, cada dia mais vai aumentar. Em Caim, só 7 vezes, mas nele, 70 vezes 7. O que Caim edificou? A morte do seu irmão. Mas o que ele edificou? Uma cidade. E essa cidade é o reflexo do coração deles da época, como Sodoma, como Babilônia, como Grécia, como Pérsia, e como Adolf Hitler, como vários homens que estão edificando hoje, e como nós estamos edificando a nossa cidade. Então, o que é a igreja? A igreja é esse lugar, irmão. A igreja é essa nova Jerusalém que infiltra neste lugar, e ela dá luz para as trevas. Ela dá luz para as trevas. Na Câmara dos Vereadores, nas lojas, sabe? Por exemplo, você passa, por exemplo, esses dias eu vi um cano que tinha 8 dias que estava estourado e vazando água, na rua, aquela da Camacaúza, é a Corubiária. 8 dias, eu fui na Caerd, fui lá na Caerd, falei assim, não é possível, gente, 8 dias, vazando água, e não tem um funcionário para lá, a conta que vocês cobram da gente, não, aquela água lá, depois vocês vão jogar na taxa dos irmãos, na taxa dos outros, não, pelo amor de Deus, será que vai ter que eu e outro lá, e mais outro, para a gente consertar aquilo lá? Esse é trabalho de vocês, vamos ter que filmar, botar no Facebook, no outro dia eles foram lá arrumar. Por quê? Vou te dizer, porque a cidade é reflexo do coração da população. Se a nossa cidade está jogada, é reflexo da população e da igreja, que não se importa com ela. Aí depois nós oramos, Senhor, dá-nos alma, dá-nos nossa cidade, para quê? É igual a questão do presidente, se o Lula ganhar, vai ser uma aprovação para muita gente. Que bom. Se o Lula É. ganhar, eu estou certeza que o anticristo está chegando e o rabo do vencedor está pronto. Pode vir, Lula. Podia vir um Adolf Hitler para cá. Irmão, eu quero que o trem azeda logo, porque se o anticristo vir, eu vou. Em nome de Jesus, vou grudar no pé de Juliano, eu não fico nem na fila. Eu sou um vencedor. Então, olhando sinceramente para a gente terminar e orar, capítulo 5 vai falar das 2 linhagens que saem de dentro dessa cidade. Capítulo 6 vai falar que aquilo que era 70 vezes 7 chegou a ser. Vamos ler o capítulo 6, só um versículo? Abre lá, gente, 6. Quem ainda pode abrir? Lê para mim, Dário. Versículo 5, 6, 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração. Ela só mata continuamente. Quer dizer, Deus está dizendo, presta atenção, irmãos, por favor. Deus está dizendo, aquilo que começou na cidade de Lameque é tão forte que a maldade é continuamente, ela nunca vai parar. Aí Deus teve que vir destruir. Mas aí Noé começa uma nova cidade. Aí canta lá, infiltradinho. A gente não sabe por que Venezuela está passando isso. Meu cachorro, beleza, não sabe o que fez lá atrás. É uma omissão. Mas não é agora. Só que é o seguinte, existe 2 pontos, existe um epicentro e existe 2 pontos. Primeiro, a Venezuela está sofrendo por causa da perseguição de um partido, vamos dizer, do comunismo socialismo. Porém, isso é o que? É a perseguição. Nunca a igreja orou tanto, e jejuou tanto, e foi tanto unida na Venezuela. No Brasil, nós temos tanta folga, e nunca a nossa igreja foi tão dividida, e tão corrupta, e tão folgada, e tanto dinheiro em caixa, e tantas luzes, e tantas coisas, e tantas conferências, e tantos pastores famosos. Então eu acredito, irmãos, e aí, né, é o que eu falo, que é difícil falar isso, porque isso vai contra a razão humana, isso vai contra aquilo. Por exemplo, nenhum de nós aqui, nem eu, irmãos, eu estudei esse aqui para ministrar para vocês quinta-feira passada. Então até quinta-feira passada, para mim, Colorado era só Colorado.
Colorado, uma cidade que eu morei 7 anos, amo aqui, gosto demais daqui, uma cidade pacata pra caramba, não tem coisa ruim aqui. Eu encontro aí meninas aí de noite, aí de 13, 14, 15 anos, andando na rua da escola, e ninguém mexe, é uma bênção. Mas quando eu estudei isso aqui, eu falei, cara, essa cidade é o reflexo dos pastores, das igrejas, aquela palavra que você falou, da omissão que a igreja tem em atuar no meio da cidade. Porque nós somos cristãos, mas nós somos cidadãos, somos cristãos cidadãos. E essa cidade Deus nos entregou para ser reflexo na Nova Jerusalém, mas nós estamos permitindo ela ser reflexo da Babilônia. Você passa perto do irmão, no rosto, te vê. Está entendendo? Então, qual é a grandeza? Qual é a grandeza disso? É que agora, o que é interessante agora é que assim, Deus revelou para nós um princípio poderoso. Não terminou, semana que vem eu vou terminar essa parte. Mas a cidade, ela é ponto crucial para que nós sejamos vencedores, para que a gente tenha a Nova Jerusalém edificada, para que a gente tenha paz. Nós não temos paz nessa cidade, literalmente. Nós temos uma paz dentro das nossas 4 paredes, né? Ninguém incomoda conosco aqui. Mas na realidade, nós não temos paz. Por quê? Porque ao nosso lado existe crianças sendo estrupadas, crianças sendo manipuladas, existe a manipulação dos professores nas salas de aula, existe a manipulação do governo, existe a manipulação religiosa, existe a manipulação das ideologias, estão tudo dentro da nossa cidade. Eu estou vendo algo nos últimos dias, eu entrei em uns lugares que eu não imaginava que tinha aqui na nossa cidade, jamais. Guerra entre, sabe, eu acho que vocês já entenderam, de coisas terríveis, que está obscuro dentro da nossa cidade, está acontecendo, mas a gente não sabe. Nem a nossa sociedade, eu acho que sabe ainda. Mas Deus revelou para a gente. Entendeu? Você consegue desligar ali a live para mim? Vamos desligar aqui para concluir, né?